grupo de estruturas musculares. Então, quando a gente faz ou vai realizar um movimento, a gente tem grandes ou três tipos de grupos musculares. Um que realiza a ação. Esse grupo que realiza a ação são os grupos dos músculos agonistas. O grupo que está relaxado durante a ação, que é o grupo que é chamado de antagonista. E o grupo que vai estabilizar a ação, que são os sinergistas, tá certo? Então, por exemplo, quando eu faço flexão de antebraço, de cotovelo, eu estou contraindo o músculo bíceps braquial e relaxando o tríceps. Ou seja, esse é o agonista, esse é o antagonista. Mas nesse movimento, eu não posso fazer esse movimento sem ter também os músculos que estão associados à estabilização do ombro, que são os sinergistas, tá certo? Esses grupos sinergistas, dentre esses grupos sinergistas, a gente tem um que se destaca, que é o grupo que vai estabilizar o ombro, né? Que a gente chama de manguito rotador, que é esse tipo de articulação, ou seja, esse tipo de estrutura muscular que a gente encontra. Então, o músculo ou os músculos que formam o manguito rotador, eles estão relacionados à estabilização do nosso ombro, tá certo? Então, para realizar qualquer movimento, como abdução, adução, rotação externa, rotação interna, eu tenho, nesse caso, esses músculos como estruturas essenciais para estabilização. Eles se originam diretamente da escápula. Então, todos os músculos que formam o manguito rotador partem da escápula e vão se inserir na cabeça do húmero, por obrigação, tá certo? E aí, dessa forma, a gente vai ter 4 músculozinhos que têm essa condição, que são, no caso, os grupos formadores do manguito. Como é o caso... Aliás, deixa eu mostrar primeiro aqui, né? Que estão relacionados diretamente a essa coisinha aqui, a nossa escápula. Okay? É uma escápula direita, essa, tá certo? E apresenta a cavidade glenoide aqui, bonitinha, a cabeça do húmero vai estar aqui, articulada. E a gente vai observar a vista anterior e a vista posterior dessa nossa escápula. Nessa vista posterior da escápula, dá para ver que tem esse processo aqui grandão, né? Isso aqui, qual o nome disso? Espinha da escápula. Então, essa é a espinha da escápula e essa projeção, ela vai formar 2 fossas. Essa que está abaixo da espinha da escápula e essa que está acima da espinha da escápula. Fossa infraespinal, fossa supraespinal. Nessa fossa infraespinal se origina um músculo que parte daqui e vai se inserir na cabeça do húmero. Qual o nome desse músculo aqui? Infraespinal, músculo infraespinal. Assim como eu tenho o músculo supraespinal, que se origina da fossa e vai até fossa supra e vai até a cabeça do húmero. Quando eu viro aqui a escápula, na porção mais anterior dela, na vista mais anterior, tem essa outra fossa, que é chamada de fossa subescapular, onde eu tenho o músculo, que é o músculo subescapular. Não é fácil, não é tranquilo, né? E esse músculo subescapular, ele vai também para a cabeça do húmero, tá certo? Eu observo essas estruturas aqui, olha só. Espinha da escápula, músculo infraespinal, supraespinal, músculo subescapular. Falta um. Qual falta agora? Redondo menor. Redondo menor. Pego aqui, ó, e eu observo justamente dois músculos aqui que tem o mesmo nome. Um é maior, outro é menor, certo? Então, o músculo redondo maior, músculo redondo menor. O redondo maior não faz parte do manguito, porque ele não está inserido na cabeça da escápula, da cabeça do húmero, apenas o músculo redondo menor que vai estar inserido na cabeça do húmero. Então, esse aqui é o último grupo que está relacionado, no caso, ao manguito rotador, tá certo? Muito bem. Dessa forma, a gente tem, como falei para vocês, funções relacionadas à estabilização, e a principal função dele é a estabilização do ombro, tá certo? E também relacionado também ao movimento. Então, eles estão relacionados ao movimento do ombro, do braço de forma geral, mas além da sua função de estabilização, eles vão estar associados à abdução, à adução, tá certo? Eles
compartilham e eles colaboram com essas ações musculares, tá certo? Tranquilo, senhores e senhoras? Muito bem. Prof, venha cá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou fazer a explicação um pouquinho diferente das turmas anteriores, porque antes eu mostrava, assim, ia direto para essa tabela, e às vezes o pessoal aprende mais com imagem, né? Observando a imagem, porque essa sequência está toda um pouquinho desorganizada. Então eu vou mostrar primeiro qual o raciocínio na figura, para vocês entenderem o conceito, e aí vocês vão entender o porquê que essa sequência funciona. Ou seja, primeiro, para ter um impulso nervoso, né, como aqui está escrito no item 1, o neurônio motor ele vai liberar a acetilcolina na junção neuromuscular. Ou seja, aqui, nesse item 1, a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Após isso, vou ter um impulso de íons sódio, ou seja, esses íons sódio, eles vão favorecer nessa transmissão do impulso nervoso. Ou seja, esse impulso nervoso ele vai passar aqui pelo sarcolema, e o sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular, digamos assim. Lembrar que ao passar pelo sarcolema, aqui embaixo, a gente tem os túbulos T. Os túbulos T, na verdade, eles são a continuação dessa membrana. Ou seja, eu quero que vocês lembrem que o túbulo T ele é uma continuação, uma invaginação, na verdade, dessa membrana, que ele favorece a propagação do impulso. Ou seja, esse 3 aqui, a gente está aqui no túbulo T, o túbulo T está realizando essa continuação aqui do impulso nervoso. Aqui, nesse item 4, o que é que a gente observa? A gente vai observar a liberação dos íons cálcio do retículo sarcoplasmático, ou seja, eu tenho uma organelazinha dentro do citoplasma chamada retículo sarcoplasmático que ele armazena cálcio, e aqui esse cálcio aqui ele vai ser liberado. Por que isso é importante? Esse cálcio liberado ele vai fazer com que eu tenha um complexo que se liga ao cálcio, então, com a troponina, uma molécula chamada troponina. Por que isso é importante? Porque antes do período de contração, eu tenho a molécula de actina, ela está ligada a uma molécula chamada tropomiosina. E aí essa junção da actina com a tropomiosina, ela impede a ligação de actina com miosina. Quando eu tenho esse complexo aqui formado pelo cálcio com a troponina, o que é que eu faço? Eu separo a actina da tropomiosina, favorecendo a ligação. A actina ela fica livre aqui para se ligar com a miosina. Ou seja, aqui essa linha vermelha aqui, isso aqui é a actina. Aqui essa cabeça aqui roxa é a cabeça da miosina. E essa parte aqui amarelinha, não dá para ver, não dá para ver muito bem essa imagem, mas se você for no Silverthorne, a gente vai visualizar uma linha aqui verde passando por essa linha vermelha, que seria a molécula de tropomiosina. Ou seja, eu acho que tem na outra imagem. Vou mostrar melhor na outra imagem para vocês verem. Aí isso aqui vai ser liberado, e eu vou ter o sítio, ele vai ficar livre para a junção da actina com miosina, formando a contração muscular propriamente dita. Nessas etapas aqui de baixo, o que acontece? Vai acontecer a etapa de repolarização. Uma coisa que eu quero que vocês memorizem desde já é que a gente precisa de ATP tanto para a contração muscular quanto para o relaxamento. Ou seja, tanto o início da contração a gente vai precisar de ATP, como eu vou mostrar aqui nessa tabela, como para o relaxamento. Por que no relaxamento? Porque se eu mantenho uma alta concentração de cálcio, essas moléculas de actina e miosina, elas continuam juntas, ou seja, eu preciso diminuir a concentração do cálcio para separar essas moléculas de actina e miosina e voltar à conformação normal. E aí na etapa 10 tudo volta ao que era anteriormente. Ou seja, etapa 1, neurônio motor libera essa acetilcolina na junção muscular. Será que está naquela ordem antiga?
essa sequência, mas se tiver. Está na ordem. Está na ordem antiga, né? Mas eu melhor falar. Umas figuras. Melhor direto com um lápis. Aquela sequência do slide está errada. Ou seja. Ah não, eu acho que não. Eu acho que se corrigiu o ponto ficou, só que eu não queria a animação. Ah, está corrigido. Está corrigido. Tá. Só que está com animação. O motor libera essa glicose na injeção muscular. 2. Vão se iniciar as cascatas de eventos celulares da contração muscular. 3. A acetilcolina ela vai se ligar aos receptores na membrana da membrana muscular. 4. O impulso nervoso viaja ao longo do sarcolema, ou seja, a membrana. 5. Túbulos T submetidos à descolorização, ou seja, se eu sei que esses túbulos T eles são uma invaginação dessa membrana, desse sarcolema, fica fácil de vocês entenderem a relação da etapa 4 com a etapa 5. Aí os 6. Canais voltagem independentes do retículo sarcoplasmático são abertos no permeabilidade. 7. Despolarização e liberação de cálcio, ou seja, eu preciso de altas concentrações de cálcio para que eu forme um complexo troponina-cálcio, que eles vão separar a tropomiosina da actina, fazendo com que a actina fique livre para fazer a ligação com a miosina. 8. Eu já falei, aí uns cálcios difundem do sarcoplasma. Aí 9. Essas etapas 9 e 10 elas são muito divididas aqui. A 9, o ATP, ele vai se ligar à cabeça da miosina. Prestem bastante atenção nessa parte aqui. Ou seja, no momento que a ATP se liga à cabeça da miosina e que ocorre essa hidrólise do ATP, essa quebra do ATP, ainda não é o momento da contração. Ou seja, imagine que eu tenho uma liga, eu puxo uma liga, ou seja, eu formo uma energia potencial, como a gente está estudando nas aulas de física. Formo essa energia potencial aqui do ATP, mas a liga ainda não foi solta, ou seja, não teve essa energia ainda não foi liberada, ou seja, tem o hidrólise do ATP. O que é que vai fazer com que essa energia engatilhada ela seja liberada? A ligação do cálcio com essa subunidade da troponina, ou seja, sem isso eu não vou conseguir fazer uma ligação forte da actina-miosina. Por quê? Muitas vezes eu tenho a tropomiosina ligada com a actina, a miosina consegue se conectar com a actina, mas não é uma ligação forte, é uma ligação fraca. Então não consigo fazer uma contração propriamente dita. Aqui na etapa seguinte, etapa 12, ligação da cabeça da actina com a miosina. 13. Modificação da curvatura da cabeça da miosina. Pronto. Essa etapa 13 aqui é a contração propriamente dita. Ou seja, se nessas etapas 9 e 10, onde eu tenho a hidrólise do ATP, que eu formo essa energia potencial, é como se essa cabeça da miosina ela tivesse um ângulo de 90 graus. E aí ela muda do ângulo de 90 para 45 graus, formando essa contração. Modificação na curvatura da cabeça da miosina. A contração final termina aqui, praticamente. Essas etapas aqui, da 14 em diante, são as etapas que vão levar ao relaxamento da fibra. Ou seja, eu vou ter a liberação do ADP. Esse ADP, ele serve depois como matéria-prima para formar novas moléculas de ATP. Liberação do ciclo da actina-miosina. 16. Fechamento dos canais do retículo sarcoplasmático. Que aqui essas etapas, pessoal, elas ocorrem praticamente quase que simultâneas, porque eles fragmentaram muito essa sequência. Por isso que eu recomendo que vocês, na hora de vocês estudarem, vocês não seguirem à risca essa sequência aqui. A sequência que tem do Silverthorne, ele resume tudo isso, todas essas figuras aqui são de Silverthorne. Ele resume todas as etapas em 10, ou seja, tem 10 etapas no Silverthorne, que eu acho que é a melhor forma de vocês estudarem, página 390, e na página 81 do Drive tem uns pontos-chave interessantes. Vocês têm fechamento dos canais de retículo sarcoplasmático,
17, repolarização do sarcolema, ou seja, da membrana, o término do impulso nervoso e a remoção do cálcio, remoção completa do cálcio com consumo do ATP. Observe que a liberação completa desse sítio de ligação da actina-miosina, ou seja, o afastamento completo, aqui está começando essa liberação, mas o afastamento completo ele se dá depois que eu passo a ter essa repolarização. Eu vou separar completamente essa ligação de actina-miosina. Por que isso é importante? Vocês já viram histórias de cadáver, quando o indivíduo morre, o cadáver ele fica rígido, a rigidez cadavérica. Vocês já viram essa questão? Por quê? Assim como a gente precisa do ATP para contração, como a gente coloca aqui, que a liga ela é esticada com essa energia potencial para se contrair, a gente também precisa de ATP para promover essa repolarização. Ou seja, se eu não tenho essa repolarização, eu continuo com essa ligação forte, ou seja, eu não consigo afastar as fibras de actina e miosina, porque a gente precisa de transporte ativo para fazer essa repolarização. Vou separar o complexo troponina do cálcio, ou seja, esse complexo ele é como se ele favorecesse a continuidade dessa ligação actina-miosina. Por isso que eu tenho que repolarizar. Se eu não tenho esse transporte ativo, o consumo de ATP, se eu não tenho essa repolarização, a fibra ela continua tensa. E aí, quando o indivíduo morre que eu não tenho mais ATP, segue-se a rigidez. Conseguiram entender? Dúvidas, pessoal? Estão com a cara. Era aqui que estava a pressão. Tem 2,19 ali no meio. Mas isso aí foi só uma de adição. Deixa eu ver, aqui está repolarização. A mesma resposta. Foi só a Mas é que no nosso ficou faltando. Fica faltando. Ficar não. Ficou faltando? Ficar não. Então, qual que vai ser o 19? Porque É, aqui veio certinho, 19, 17, aí não tem espaço para colocar o 18 e o 5. Tá faltando. Tá faltando uma linha. Aqui que eu não sei qual é, na hora que vai colocando Túbulos T. ele é de 17, aí não, ele tá colocando 18 e 5. Acho que faltou. Vamos repetir ali o 19. Repolarização do sarcolema, né? Repolarização do sarcolema 17. Túbulos T. Isso é 17. 18 é término do impulso nervoso. E túbulos T é 5. É porque você bota 13, 17, 18, 5 e 19. 13, 17, 18, 5, 19, é isso aí. Camila, você vai botar assim, ó, 17, 18, 5 e 19. Pronto. Bora lá. Assim, vamos. Pronto. Posso? Pronto. Bora lá, senhores e senhoras. Então, só mostrando aqui, a gente já vai passar para a estação 3, né? E no caso da estação 3 também está relacionado à fisiologia, mas nesse caso voltado a uma característica muito importante, que é justamente os reflexos, né? Quando a gente fala de reflexo, a gente está falando de uma ação imediata, involuntária, tá certo? Em relação ao meu sistema nervoso somático, e que nesse caso está relacionada à proteção do meu corpo, de forma geral, a adequação do meu corpo a mudanças no ambiente também. Seja um reflexo motor relacionado, no caso, à minha estrutura musculoesquelética, seja, por exemplo, ao reflexo da minha pupila, no processo de contração pupilar ou de contração da íris, que faz com que a pupila diminua conforme eu for aumentando a luminosidade da sala, tá certo? Aí eu vou ter, no caso, essa retração. Isso também é um reflexo, tá certo? Só que aí, dentre esses reflexos, nós encontramos o que nós chamamos de reflexos
medulares. Então eu posso ter reflexo movido lá no tronco encefálico, no mesencéfalo, reflexo via cerebelo e reflexo via medula espinal, que é o mais rápido de todos os reflexos e que garante uma resposta imediata em relação a certas ações. Dentre esses reflexos medulares, existem os tipos que vão atuar diretamente no músculo, tá certo? E com origem no músculo, que é justamente os reflexos musculares, os reflexos miotáticos, tá certo? Esse em específico, a gente chama, também pode chamar de, além de miotático, né, a gente pode chamar esse reflexo de arco reflexo de estiramento. Tá certo? Por que de estiramento? Porque ele inicia através de um processo ou de uma ação de estiramento, tá certo? Então o estímulo sensorial é o estiramento. E esse processo de estiramento faz com que as fibras intrafusais elas se estiquem e nesse esticar elas despolarizam. Levando essa informação despolarizada por esse neurônio, tá certo? Então essas fibras intrafusais, elas constituem o que nós chamamos de fuso muscular, tá certo? Nessas porções não contráteis. Ao ser puxada, vai despolarizar e nesse caso levar essa informação através desse neurônio. É o neurônio que aqui? Sensitivo motor? Neurônio sensitivo, olha só o gânglio, olha só o corpinho do neurônio, ele adentra a medula espinal, então esse neurônio sensitivo ou aferente adentra o corpo posterior e faz uma sinapse estimulatória, tá certo? Ou excitatória com esse outro neurônio. Esse neurônio que está no corpo anterior, qual o nome dele? É o neurônio o quê? Motor ou eferente. Tá certo? Esse neurônio eferente ou motor, ele leva essa informação de modo imediato para a nossa musculatura, fazendo com que ela, o quê? Contraia. Isso é o que a gente chama de reflexo miotático, ou reflexo de estiramento, tá certo? Esse reflexo está muito associado principalmente a adaptações em relação ao movimento, ou de suporte de carga. Então, quando eu pego e começo por exemplo, a subir uma ladeira, okay, ou subir uma escada como essa, o ato de adequar minha força em relação à contração das pernas, para que eu suba mais rápido ou mais devagar, aguente a andada de subir essas escadas, tá certo? Isso vai estar relacionado a esse reflexo também. Não diretamente a ele, mas ele participa, essa via participa dessa contração involuntária, dessa adequação involuntária. Certo? Um dos processos, no caso, assim, um dos exames que a gente observa esse reflexo em ação é justamente nos reflexos que nós chamamos de reflexo de estiramento, né, o miotático, onde nós estimulamos. Na verdade, bora fazer uma coisa. Eu estou com um martelinho aqui e vocês têm joelhos também, né? A maioria de vocês, todos. Alguém pode vir aqui para frente? Hã? Vai quebrar a mesa. Eu vou fazer? Vai não, a mesa é forte. Senta. Ixi, mas vai quebrar? Vai. Ah, eu entrei meu, viu? Não, é forte. Ó, relaxa. Ai, tá bem. Muito bem. A mesa é cara. Ó. O que é isso? A nossa patelazinha, né? Vocês que fizeram esse no HM, já trabalharam vários reflexos, todos aqueles reflexos que vocês trabalharam, desde o cubital, tricipital, tá certo? Eles têm a mesma característica, o mesmo padrão disso aqui. Okay? Então eu vou ter um tendão e eu vou estimular esse tendão patelar, fazendo. Opa, calma. Para baixo. Só um pouquinho mais para frente. Chega mais para trás. Pronto, relaxa um pouquinho. Calma, foi bem isso. Chega do. Olha! Agora foi. Calma. Tá muito exagerado, tá com algum problema. Isso. Em cima também. É melhor que você levar ele. Ele só vai estar muito exagerado. Bora lá, olha. Então,
Quando eu faço esse estímulo, o que acontece? Eu comprimo aqui o tendão patelar, tá certo? E aí esse tendão, na verdade o ligamento patelar, e esse ligamento ele puxa a patela que está associada a um tendão, que é o tendão do quadríceps da coxa, tá certo? Puxa o quadríceps, puxa essa musculatura. Ao puxar, estira as fibras intrafusais, tá certo? Estirando essas fibras, despolariza o fluxo muscular, que leva essa informação do neurônio aferente sensitivo à medula espinal, faz sinapse com o neurônio motor, tá certo? E depois volta a informação pelo neurônio motor aferente para essa musculatura, para que ela contraia, ok? Fazendo, resultando esse, ou seja, contração. Obviamente isso aqui, ó, é um processo simplificado, tá certo? A gente tem que ter uma ação daqueles músculos antagonistas também. Então eu vou ter ramificações aqui que vão trabalhar essa musculatura posterior, tá certo? Fica em pé, tá vendo? Fica em pé. Fecha os olhinhos então, para eles, voltados para eles, tá certo? Muito bem. Estenda a mão para frente. É só uma mesmo, desculpa. Assim, dobrando. Pronto, perfeito. Né? Segura aqui, certo? Muito bem. O que houve? Eu soltei, pode abrir os olhos. Muito bem. Eu soltei um halter, né? E esse halter ele tem uma força específica, um peso específico de 3 quilos, né? E adequou o que aconteceu. Você não sabia o que estava acontecendo. O peso veio e você rapidamente redequou a tensão muscular, né? Então, o estiramento provocado pelo peso de carga, certo? Fez com que os músculos do braço, do antebraço estirassem, as fibras estirassem e desenvolvesse também um reflexo autonômico, no qual ele regularia agora, através do cerebelo, né, essa ação de regular a tensão muscular e evitar que o músculo, que o halter caia, ok? Tranquilos? Muito bem. Obrigado. Não fuja não, daqui a pouco tem outro reflexo. Mas ó, e aí desse modo, senhores e senhoras, a gente tem, qual é a ação do reflexo miotático? Qual a ação do reflexo miotático? Não é a ação final, não é o relaxamento, não é a contração, né? Então, quando eu vejo o reflexo miotático inverso, então eu tenho uma outra ação final. Qual seria a ação final? O relaxamento, certo? Porque ele tem uma ação oposta, obviamente, ao reflexo miotático. Só que nesse caso, eu também tenho outro nome para esse reflexo. Como lá o reflexo miotático eu chamava de reflexo de estiramento, ele pode ser chamado, eu costumo chamá-lo também, de reflexo tendíneo ou reflexo tendinoso, tá certo? Esse reflexo tendinoso, por quê? Porque ele vai estar relacionado, nesse caso, a uma característica de estiramento excessivo, não das fibras musculares. Então eu tenho estiramento excessivo, sim, certo? Uma tensão, mas não das fibras musculares. A tensão, ela vai ser pautada, vai ser calcada, né, no nosso tendão, a partir de um órgão, de um receptor sensorial que é chamado de órgão tendinoso de Golgi. Esse órgão tendinoso de Golgi está aqui, no tendão da musculatura. Por isso que essa imagem ela está errada, tá certo? Então só para vocês se orientarem, quando vocês tiverem a imagenzinha aí para vocês, né? Puxa esse neurônio sensitivo daqui de baixo, não aqui, tá certo? Porque eles tentaram aproveitar a figura, mas não entenderam que na verdade vem daqui, ok? Do tendão. Então, do tendão eu tenho o órgão tendinoso de Golgi, que é formado por fibras aferentes, de dendritos aferentes, né? Que se intercalam com fibras colágenas. E aí, conforme o tendão é puxado, é tensionado, essas fibras neuronais despolarizam, causando essa informação, esse impulso nervoso, que vai pelo neurônio aferente até a medula espinal, até entrar no corpo posterior e lá fazer, nesse caso, a primeira sinapse dela, que é uma sinapse estimulatória ou excitatória com esse neurônio aqui. Certo? No miotático, a gente precisava apenas de 2 neurônios, tá certo? No neurônio aferente e de um eferente. Só que eu tenho um outro neurônio bem no meio desses outros 2 neurônios. Esse neurônio, como eu posso chamá-lo? Interneurônio,
Então eu tenho um interneurônio, ou um neurônio de associação, certo? Só que não é um interneurônio comum, é um interneurônio que é chamado de interneurônio inibitório, porque ele vai desenvolver um processo de inibição do neurônio motor. Então ele vai desenvolver uma sinapse inibitória, tá certo? Lembram dos PEPs, dos PIPs, principalmente dos PIPs? Ele vai desenvolver um processo de acentualização em relação à potencialização dos PIPs, tá certo? E aí esse neurônio inibitório, ele inibe a ação desse nosso neurônio eferente. Esse neurônio eferente, ele para de estimular a musculatura e, como resultado, temos um relaxamento muscular, ok? Então, nesse ponto, a gente observa que o músculo, nesse reflexo, o músculo já está contraído. Só que aí chega um ponto em que eu não posso mais deixar ele contraído, senão as fibras musculares ou as fibras do próprio tendão vão se romper. E para um processo de proteção em relação à musculatura, eu prefiro soltar, certo? E aí, nesse caso, preservar o meu tecido, preservar a musculatura, ok? Por isso que o resultado é o relaxamento. Inicia-se através do processo de contração e eu preciso, nesse caso, inibir esse neurônio que está contraído, ok? Dessa forma, eu pego aqui e observo essa outra imagem, que é o reflexo miotático também, né? A gente tem aqui o bíceps, a gente tem aqui bíceps contraído, está em uma queda de braço, chega a um ponto em que ele detecta essa tensão excessiva, esse estiramento excessivo do tendão, ok? E aí ele leva essa informação até a medula espinal, e eu vou focar aqui, ó, nesse daqui, no vermelhinho. Ele faz sinapse com esse neurônio, que é um neurônio inibitório. Esse neurônio inibitório inibe a ação desse neurônio motor que estava contraindo esse músculo, e ele relaxa o músculo. E aí o que acontece? O braço desaba, tá certo? Nesse processo eu tenho os músculos agonistas e antagonistas. Por isso que, como eu expliquei antes, por isso que eu tenho também outra via que faz com que esse tríceps ele contraia para eu soltar mais rápido ainda, tá certo? Isso depende também da gravidade, ok? Tranquilo, senhores e senhoras? Para fazer uma coisa? Então, o aferente desse miotático está no tendão e o eferente está no músculo. O eferente, sim, exatamente. Exatamente isso. O aferente se origina no tendão, tá certo? Como a gente viu aqui, né? No órgão a partir do órgão tendinoso que está no tendão, certo? E o eferente, ele vai para a musculatura, né? Vai para a musculatura. O miotático, certo? De estiramento, o eferente se origina na própria fibra muscular, no músculo, e também termina no músculo, tá certo? Muito bem. Bora fazer uma coisa? Fica de frente, fecha os olhinhos. Muito bem. Certo. Não precisa fechar agora não. Deixa eu chegar aí. Certo. Aí. Pronto. Se lascou. Vai flexão. Bora. Estenda as mãos assim como se estivesse lendo o livro assim. Certo? Muito bem. Tá certo. Bora. Fecha mais um pouco, fecha o olho, fecha a mão. Muito bem. Não. Se aproxima mais assim, junta as mãos. Eita. Pronto. Vai. Muito bem. Tranquilo, né? Muito bem. Deixa fechado ainda, assim. Não vai bem dizer que Tá não. certo? Deixa fechado assim. Segura bonitinho aí. Tá certo? Deixa o professor mais subir agora. Nossa senhora, vai ganhar. Segura. Lascou-se. Na verdade, pode abrir os olhos. Segura até onde der. Certo? Segura até onde der. Sobe, sobe, professor, sobe. Professor, você tá mexendo com o ego dele. Vamos passar amanhã aqui. Cai no pé. Sobe, Melissa. Tá gravando aí? Não. Opa! Pronto, foi! Ei.
Muito bem. O que aconteceu? Já tá pago hoje, né? Tá pago. Muito bem. Ele estava em contração, peso excessivo, desenvolveu o reflexo que fez com que o músculo desabasse. Inibisse, no caso, a contração dessa musculatura. Obrigado, Senhor. Muito bem. Desse modo, eu preciso para a gente finalizar, né? Eu preciso falar sobre um outro reflexo que não está no roteiro, tá certo? Ou seja, não cai na prova, mas é importante para vocês, tá certo? Para a formação de vocês. Então, não vai cair na prova, tá certo? É só uma complementação que eu acho necessária, até porque tem a ver, principalmente com a árvore temática, a primeira árvore temática da dor, certo? Porque esse reflexo, ele não é miotático, ele é um reflexo chamado de reflexo de retirada, que está relacionado especificamente a receptores nociceptivos, tá certo? Então, por exemplo, nesse reflexo de retirada, a gente tem uma ação a partir dos nociceptores, aonde nesse caso esse indivíduo ele tem contato com a chama, mas ele precisa retirar o dedo dele da chama antes de queimar a pele dele, certo? Nesse caso específico, ele não sente dor, ele não tem a percepção dolorosa. A ação precisa ser primária em relação à percepção. Então o reflexo ele tem que agir rápido. Por isso que vai até a medula e depois volta. E depois que segue a sensação dolorosa para o cérebro, para o telencéfalo, tá certo? Mas nesse caso, nós temos aqui o nosso receptor levando essa informação para a medula, fazendo sinapse com o neurônio motor, tá certo? E aí, esse neurônio motor faz com que eu contraia o bíceps. E a musculatura, ó, que faz flexão de antebraço. E aí, eu retiro a minha mão daquela chama, ou daquela região que vai me causar dor, né? Muito bem. Isso é o que nós chamamos de reflexo de retirada. Não é um miotático, mas está relacionado à nocicepção, tá certo? Só que existe um problema. Esse reflexo de retirada também é visto nos membros inferiores, ok? Principalmente relacionado, nesse caso, a uma pisada em falso ou uma pisada direto num prego, por exemplo. Então eu venho andando, piso em um prego descalço, né? E aí o que acontece quando eu piso? Eu puxo, né? Eu tenho um reflexo de retirada. Só que nesse caso, se eu puxar, só puxar, eu venho, obviamente, a me desequilibrar e a cair, tá certo? Por isso que existe um mecanismo chamado, dentro do reflexo de retirada, que nós chamamos de reflexo de extensão cruzada. Por quê? Para que eu retire essa perna do chão e eleve ela e tire do prego, antes que perfure ainda mais, eu tenho que estabilizar o meu outro antímero. Então a outra perna tem que fixar no chão, tá certo? Para isso, eu preciso desse tipo de conexão. Uma conexão que passe de um antímero da medula espinal para outro antímero. Então tem o nosso receptor aqui, tá certo? Eu piso no prego, estimulo esse nosso receptor, levo essa informação para a medula, faz sinapse aqui com aquele mesmo nosso receptor de dor rápida, tá certo? Faz sinapse com interneurônios agonistas e antagonistas, excitatórios e inibitórios, e fazem com que eu levante a perna, retire a coxa, tá certo? À medida em que ele faz sinapse também com outros interneurônios que levam essa informação para o antímero oposto, fazendo com que eu fixe a perna oposta no chão. E nesse caso não tem o equilíbrio, tá certo? Então isso é o que a gente chama, é um subtipo do reflexo de estirada, mas que a gente chama de extensão cruzada, ok? Tranquilo, senhores e senhoras? Cai na prova isso? Não cai na prova, é só um conhecimento assim, complementar para vocês, tá certo? Um cheiro, meninos e meninas. Não, só volta lá.